chegando aqui no nosso Bem Viver para aquela boa prosa sobre alimentação saudável, agroecologia, saúde e cultura. Mais do que o nome do nosso programa, o Bem Viver é uma proposta política para um mundo melhor, com base na vida em comunidade, na harmonia entre as pessoas e a natureza e na garantia do sustento e do bem-estar para todos os seres humanos. E aqui você vai ver como tudo isso é sim possível. Então, bora conferir o que tem no programa de hoje. Vamos começar com uma entrevista sobre os 10 anos da campanha contra os agrotóxicos e pela vida. Depois você vai conhecer um projeto de cultivo de soja orgânica que está combatendo a entrada do agronegócio em assentamentos do Mato Grosso do Sul. Você ainda confere mais uma reportagem da nossa série sobre plantas alimentícias não convencionais. Depois tem uma receita de milho cozido com influência da cultura latino-americana. E ainda tem muito mais. Fica com a gente para ver tudo, que o Bem Viver está só começando. Esse mês de abril é um marco para uma luta muito importante que é central aqui no Bem Viver. São os 10 anos da campanha contra os agrotóxicos e pela vida. Diversos setores da sociedade se uniram para denunciar os males dos venenos utilizados na produção de alimentos, tanto para a nossa saúde, para o meio ambiente, além de toda a exploração das pessoas envolvidas nessa cadeia. Então, no quadro de entrevista de hoje, a gente conversou com Alan Tigel, que faz parte da coordenação nacional dessa campanha, para conhecer as propostas desse movimento. Existe luta contra os agrotóxicos e pela agroecologia no Brasil há muitos anos, né? Há muitas décadas. Desde os anos 60, 70, desde que existe agrotóxico, existe luta contra os agrotóxicos. Mas em 2010, né, que foi o ano em que a campanha começa a ser pensada e planejada, sentiu-se uma necessidade, né, de criação dessa ferramenta específica que pudesse juntar os diversos setores da sociedade que são afetados, né, e que lidam com a questão dos agrotóxicos. Então, sindicatos do campo, sindicatos da cidade, grupos organizados, né, que fazem compras de alimentos orgânicos e agroecológicos, grupos de defesa dos consumidores, movimentos estudantis. A gente vai desde o campo da pesquisa científica, da toxicologia, né, de como as moléculas agem no nosso corpo, como a poluição ambiental acontece, até o campo, né, da própria agronomia, né, da agricultura, né, de como se usa os agrotóxicos, como não se usa os agrotóxicos. Mas a gente vai daí para todo o conjunto da sociedade que, no fim das contas, está também recebendo esses alimentos. Uma forma bastante didática, né, da gente compreender é olhando a cadeia pelo qual os agrotóxicos passam, né? Então a gente pode, por exemplo, começar na própria fabricação. No Brasil, até hoje, a maior multa trabalhista aplicada, né, pela Justiça do Trabalho foi justamente em relação a uma fábrica de agrotóxicos da BASF, da Shell, lá em Paulínia, que, né, resultou aí quase, né, centenas de trabalhadores intoxicados, mais de 60 mortes e um passivo ambiental inacreditável, né? Gerou uma multa de 200 milhões de reais. Esses agrotóxicos, então, vão para os lugares, né? Vão ser comercializados e vão para os lugares onde eles são aplicados. Talvez seja o momento que a gente visualiza mais, né, os impactos. Né, primeiro, né, principalmente esses trabalhadores estão ali em contato tanto com a pele como pela respiração ou pelos olhos. Aí a gente vai ter as populações no entorno. Quando você aplica, né, um agrotóxico por avião, essa deriva, né, ou seja, a parte do agrotóxico que não cai diretamente onde você achava que ele ia cair, pode chegar, né, a quilômetros e quilômetros de distância, então atingindo comunidades, escolas, enfim, quando não é o caso de aplicações criminosas. Vão provocar diversas doenças, né, seja
as doenças agudas, né, em que a gente vai ter alguma intoxicação ali na hora, ou, enfim, uma dor de cabeça, uma tontura, né, ou, enfim, até coisas mais graves que vão aparecer após, né, um período grande de exposição aos agrotóxicos, que são, desde o câncer até os problemas neurológicos, depressão. Uma das grandes vitórias que a gente tem, né, enquanto sociedade nesses últimos 10 anos é a replicação cada vez maior de experimentos dessa nova forma de fazer agricultura, desse novo modelo. Não há hoje barreiras técnicas, não há barreiras científicas. O que há é uma necessidade de avanço político para que a agroecologia consiga, né, ter a sua implementação, assim como o modelo do agronegócio. Ele foi implementado por políticas de Estado, né, no pós-guerra, né? Então, nada mais justo do que a agroecologia também receber subsídios e receber incentivos técnicos, científicos e políticos e sociais para que possa ser cada vez mais disseminada, né, e que os esforços, né, tanto da produção como da comercialização, beneficiamento desses produtos, né, resultem nisso que a gente está lutando. Bom, se você quiser somar, conhecer mais a fundo as propostas, ajudar aí na divulgação, você pode entrar no site da campanha. Lá tem material para download, as redes sociais, enfim, entra lá para conhecer, contraosagrotóxicos.org. Vamos para o nosso momento agroecológico, mostrar uma iniciativa que está enfrentando diretamente esse sistema exploratório no meio agrário. Trabalhadores assentados do Mato Grosso do Sul iniciaram um projeto de produção de soja orgânica. A soja, que é o maior produto do agronegócio brasileiro e onde mais se aplicam os agrotóxicos e os transgênicos. Esse projeto tem o objetivo de frear a entrada do agronegócio dentro dos assentamentos. É uma iniciativa pequena ainda, mas que já está dando resultados positivos. Vamos ver. A soja é um dos maiores símbolos do agronegócio brasileiro. O cultivo do grão é muito associado ao uso de agrotóxicos e à transgenia, que causam degradação do meio ambiente e da saúde dos trabalhadores. O agronegócio tem pressionado cada vez mais para a adesão desse modelo em diversas regiões do Brasil. No Centro-Oeste, por exemplo, grandes multinacionais já oferecem aos agricultores um pacote com sementes transgênicas, adubos químicos e agrotóxicos para a produção de soja, com a promessa de cultivo de baixo custo e rápido retorno financeiro. Para combater essa tendência, assentamentos do Mato Grosso do Sul iniciaram um projeto de cultivo familiar de soja orgânica. A primeira colheita aconteceu em março deste ano, no assentamento Itamaraty, município de Ponta Porã. O desafio é muito grande, né? Assim, nós enfrentamos esse debate dentro do movimento, a nível nacional, porque o agronegócio está entrando em todos os espaços aí onde tem terra estão entrando, e principalmente dentro dos assentamentos nossos, né? Então hoje você vê aqui no estado, a maioria dos assentamentos nossos tem produção de soja, né? E praticamente tudo é arrendado. E fizemos esse debate, né, contra o agronegócio. A primeira experiência envolveu 15 famílias e rendeu 40 sacas numa área de 15 hectares. O projeto, que conta com o apoio técnico da Embrapa, terá duração de 5 anos e pretende chegar a 2.000 hectares. Como empresa pública de pesquisa, nós temos interesse muito grande em acompanhar iniciativas como esta, né? Isso por quê? Porque somente estando junto dessas experiências é que a gente vai conhecer quais são os problemas que efetivamente aparecem. Alguns desses problemas eles já têm solução, ou seja, já existe uma tecnologia para dar uma resposta para esses problemas. E aí no caso então basta a gente buscar, né,
onde estão essas soluções. Os grãos serão vendidos para uma empresa do interior de São Paulo e serão transformados em ração para aves na produção de ovos orgânicos. Em uma iniciativa pequena, mas mostrar para a sociedade, principalmente para a família assentada, que o soja orgânico é mais viável para nós. Primeiro, que dá mão de obra, então gera emprego dentro do assentamento. Você vai plantar aí 100 hectares de soja transgênica, você vai ocupar 2 pessoas de mão de obra. Você vai plantar 100 hectares de soja orgânica, você vai usar 30 a 50 pessoas. Então ali você já está gerando a renda dentro do próprio assentamento seu. Preserva o solo, preserva o meio ambiente, mas não joga veneno, isso tudo é biológico, então tudo vem a favorável. Não dá doença para as crianças, nem para os companheiros nossos aqui. E é rentável também, porque hoje na venda 30% a mais do valor do soja transgênico. Então agrega um valor mais maior. A alimentação afeta tudo na nossa vida, no nosso corpo, mesmo que a gente não se dê conta disso. Um dos exemplos é o sono. A produção dos hormônios que fazem a gente dormir bem está diretamente relacionada àquilo que a gente come. Então, na nossa dica de saúde, a gente vai saber mais sobre isso. Quem vai orientar é o Josiano Macedo, da Rede de Médicos Populares no Ceará. A gente vem aqui para trazer algumas dicas, né? Nós que trabalhamos na atenção primária, nos movimentos populares do campo, da floresta, das águas, a gente sabe a importância da alimentação saudável, agroecológica, né? Para a qualidade do tema que nós vamos conversar hoje, que é sobre a importância do sono na nossa saúde. É importante entender que para a gente estimular a produção da melatonina no nosso organismo, existem alimentos saudáveis para isso. Alimentos ricos, por exemplo, em magnésio, como por exemplo as frutas, as verduras, que são neuroprotetores, vai estimular. E é importante também entender, né, que nós não podemos nos alimentar de comidas, de alimentos, né, que estimulam a produção de acidez e que exige, né, do estômago uma maior produção e mutilação, porque isso vai impedir que o seu sono seja realmente tranquilizador e que renove, né, o seu dia a dia, a sua saúde. Então é importantíssima essa alimentação saudável e é importantíssimo também uma prática diária de atividade física, porque também vai liberar serotonina e com isso vai equilibrar o seu sono. Por isso que a gente deixa como dica importante: alimentação saudável, agroecológica, sem agrotóxico, no momento certo, pelo menos 4 horas antes de dormir, né? A gente não deve se alimentar depois disso, e com essa alimentação que vai garantir, né, a liberação do hormônio melatonina, a liberação de serotonina, garantindo, portanto, a nossa qualidade de vida. Uma observação pessoal que eu faço aí com base na minha experiência é que dormir bem é ainda mais importante nesses tempos que a gente está tão fragilizado emocionalmente, porque isso afeta muito a nossa saúde mental. Por exemplo, noites de sono mal dormidas ou não dormidas podem agravar crises de transtorno mental. Então, até onde você puder, priorize a qualidade do seu sono, que isso vai fazer toda a diferença. Agora vamos para o quadro Alimenta Saúde. A gente continua com a série sobre as punks, as plantas alimentícias não convencionais. Essas plantas são comuns na natureza, até nas cidades, nos quintais, terrenos baldios, e não são consumidas por falta de conhecimento. Mas essa que a gente vai falar hoje, apesar de não ser muito conhecida pelo Brasil, ela é uma parte muito importante da cultura maranhense, porque ela é utilizada para fazer um prato que é um verdadeiro patrimônio local. Então, conheça agora a vinagreira. O Brasil a classifica como punk, uma planta alimentícia não convencional. Mas no Maranhão, ela é muito popular e abundante nos pratos mais típicos do estado. Estamos falando da vinagreira. Herança africana para o estado do Maranhão, a vinagreira é usada em vários pratos. O principal deles é o arroz de cuchá, uma grande mistura da pasta azedinha da planta com camarões, farinha de mandioca, gergelim e o arroz, acompanhado geralmente por peixe frito. Uma delícia de dar água na boca.
O chefe Gopa Kumara explica que hoje há uma aposta na versatilidade da planta. Então, há grandes possibilidades de você usar a vinagueira não só para o clássico prato típico maranhense como o cuchá ou arroz de cuchá, mas tentar trabalhar essa folha para que ela possa adquirir diferentes texturas, utilizando o seu sabor como característica, um sabor mais cítrico, mais azedinho. Enquanto o arroz de cuchá busca um espaço entre os patrimônios maranhenses, a vinagreira triunfa como uma planta saudável, versátil e rica em diversos nutrientes. O seu fruto, o hibisco, serve para a produção de chás. Ela é considerada uma importante aliada para a saúde. A vinagreira ela tem vitamina C e beta-caroteno, né? Que são 2 antioxidantes que eles podem aí estar ajudando no fortalecimento da imunidade. E aí a gente sabe que hoje em dia a gente está vivendo uma pandemia e a vinagreira ela vem fornecer esse benefício para a nossa saúde, né? É possível saborear a vinagreira sozinha na composição da salada, mas o mais comum é ela vir acompanhada de muitas especiarias e frutos do mar. Bom apetite! Eu vejo de grande importância fazer agroecologia, fazer uma alimentação saudável, onde a gente possa saber de onde vem a nossa produção, poder saber que a gente vai consumir um produto de boa qualidade e oferecer para os agricultores, para os consumidores, uma fava de boa qualidade, um feijão de boa qualidade, onde é produzido agroecologicamente, respeitando o meio ambiente, respeitando a biodiversidade, não destruindo a natureza, não fazendo queimadas. Eu vejo de grande importância os bancos de semente, onde os bancos de semente vêm resgatando e produzindo agroecologicamente, onde os agricultores vêm saindo de várias libertação, uma libertação do veneno, a libertação deles ter o reconhecimento da sua semente, de uma boa semente de qualidade. Assim, eu vejo a agroecologia como uma saída para o futuro, para as futuras gerações. Chegou a hora mais saborosa do programa, é o quadro Comida de Verdade com a nossa cozinheira Letícia Massula. Hoje ela vai ensinar a fazer um milho cozido no leite de coco, além de dar uma verdadeira aula sobre a importância desse alimento na cultura latino-americana. Oi pessoal, tudo bom? A receita de hoje eu descobri futricando sites de comida latino-americana. Esse delicioso milho cozido no leite de coco com pimenta e especiarias. Isso mesmo, no leite de coco. Você deve estar pensando, como a gente não pensou nisso antes? Vem comigo que além de tudo é muito fácil fazer. O milho é o eixo condutor da cultura alimentar latino-americana. É importante para a gente, assim como o arroz é importante para o Oriente inteiro, para toda a Ásia. E mesmo sendo esse eixo fundamental, suas muitas variedades, modos de cultivo e de consumo tradicionais estão correndo o risco de sumir, por conta do milho plantado em larga escala pelo sistema agroindustrial. Quando é produzido dessa maneira, com muito agrotóxico, ele deixa de ser um alimento muito rico do ponto de vista nutricional e histórico e passa a ser apenas um produto, commodity, e que depois volta como ingrediente altamente secreto, escondido na comida industrializada, superprocessada. Uma comida que, além de ser ruim de gosto, faz mal para a saúde, faz mal para o planeta, destrói biomas e acaba com uma cultura alimentar tão rica como a cultura latino-americana e o milho, seu eixo fundamental, central. Mais que nunca é importante, portanto, quando a gente for comprar milho, saber de onde vem o milho que chega na nossa mesa, saber se ele vem das famílias que trabalham na agroecologia, saber se é um milho orgânico. Mais que nunca, buscar por um milho de boa qualidade para chegar na nossa mesa
é garantir a cultura alimentar latino-americana. Então, pensa bem aí antes de escolher o milho que você vai comprar. Procure o milho da agroecologia. Procure o milho da agricultura familiar. Para a receita de hoje, você vai precisar de milho verde, 4 espigas, leite de coco, água, manteiga, pimenta, talo de coentro laminado, gengibre laminado, alho laminado, cebolinha verde, folhas de coentro, pimenta do reino em grão, semente de coentro em grão. Opcional, folha de açafrão da terra ou cúrcuma. O ponto do milho para cozinhar tem que ser bem macio. Você espreme um dos grãos com a unha. Se espirrar leite, é que está no ponto. Se não espirrar, está muito duro. Para essa receita, a gente precisa do milho macio. Milho bem verde mesmo, tá bom? Começa com o leite de coco. Coloca o leite de coco, a água, a manteiga e os temperos para ferver sem o sal. Junta o milho e deixa cozinhar por 20 minutos. Milho verde para cozinhar não precisa de panela de pressão. Panela comum dá conta. Ele cozinha super rápido. Depois de 20 minutos, junta o sal e deixa cozinhar mais 5 minutos. O sal só vai entrar na panela depois que o milho estiver cozido. Se a gente coloca antes, os grãos vão acabar murchando. Por isso, a gente só coloca depois. Na hora de servir, junte o caldo à travessa, polvilha com mais cebolinha verde e folhas de coentro. Tá pronto. Rende 6 porções, demora mais ou menos 30 minutos para fazer. Um prato lindo, fácil e ainda faz a gente pensar em tanta coisa importante. Mais um sucesso seu, Letícia. Muito obrigada. Agora eu te convido a ir para a Amazônia. Por lá, a fibra de uma planta ganha cores e utilidades em forma de artesanato. No Mosaico Cultural de hoje, você vai conhecer a tradição paraense dos brinquedos de Miriti. Uma herança indígena sustentável e que envolve um conhecimento transmitido entre gerações. Assim, a produção artesanal dos brinquedos de Miriti, a fibra extraída do buritizeiro, uma palmeira abundante na região amazônica. Além de ofício, a confecção das peças se tornou uma das principais manifestações culturais do estado do Pará. Porque eu acredito muito no artesanato. Acredito bastante, sabe? Que a gente pode viver dele. E se tu me perguntarem o que isso significa para mim, eu não vou nem saber responder. Porque é algo que está no sangue, é algo que vem de dentro e eu não ia te ter resposta. Podia resumir que ele é tudo para mim, simples assim. A família de Rivaildo, com 26 integrantes, é uma das que mantém viva a tradição da confecção dos artefatos em Abaetetuba, cidade referência na confecção das peças de Miriti no estado. Os brinquedos são a principal alternativa de renda para mais de 8 mil artesãos que vivem no município, que abarca um conjunto de 72 ilhas. As pessoas, principalmente os meninos das ilhas, que não tinham condições de ter seu brinquedo, eles confeccionavam, porque o Miriti é abundante, né? A palmeira do Miriti. Então, eles confeccionavam seus próprios barcos. Eu particularmente fiz isso. Confeccionei canoa para mim brincar na água. Seu pai, Raimundo, representa a primeira das 5 gerações da família. Desde jovem, ele costuma levar peças para comercializar nas feiras da festa do Círio de Nazaré, que atrai anualmente milhões de fiéis para as ruas de Belém. A relação dos artesãos com a maior procissão católica do Brasil é antiga. Historiadores relatam que os brinquedos de Miriti estão presentes desde a primeira edição da festa, em 1793. Eu gosto de trabalhar com peças que se mexem.
que se articulam, é a cobra, é o jacaré, é o peixe, a pombinha, o tatu, inúmeras peças que eu colocava na girândola e saía e eu gostava de vê-las se mexendo. Hoje tem diversos, eu trabalho com pássaro, trabalho com muitas coisas, mas para mim é uma brincadeira. Mas para as famílias ribeirinhas, a confecção dos brinquedos, além de adentrar o universo dos sonhos, tem uma essência ecológica. O miriti é a fibra da folha do buritizeiro, palmeira que pode medir até 25 metros de altura. A espécie exige conhecimento dos artesãos na extração das folhas. A professora Gracialda Ferreira ajudou a capacitar famílias de Abaetetuba no manejo das palmeiras, especialmente os artesãos mais jovens. A gente pode garantir que tem uma sustentabilidade, tanto na manutenção da população na floresta, que produz o fruto para que eles alimentem a família deles, quanto deixem frutos na floresta para garantir a reprodução da espécie e tenham novos indivíduos jovens para que eles possam sempre ter indivíduos para fazer coleta de folha e aí manter a atividade de artesão. Hoje as peças de miriti são comercializadas em diferentes países do mundo e também viraram peças de museu. O modelo sustentável de produção dos brinquedos é tombado como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Lindo jeito de terminar o nosso programa, né, gente? Quero agradecer muito pela sua audiência e esperamos ver você aqui semana que vem com mais um episódio inédito. Enquanto isso, você pode ouvir o Bem Viver em formato de rádio, de segunda a sexta, às 11 da manhã. Entra no nosso site para saber como sintonizar. É radio.brasildefato.com.br. Você também pode ouvir como podcast. Procura por Programa Bem Viver nas principais plataformas de áudio. Eu fico por aqui. Te vejo logo. Tchau!